Olá, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa Podcast. Hoje o episódio está um pouco diferente. Hoje o episódio está especial. Hoje nós estamos fazendo o episódio número 20. São 5 meses aqui, firmes e fortes, né? Fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, trazendo inúmeros convidados, já passaram por aqui, já testemunharam, já falaram do que o Senhor fizeram na vida deles. Tivemos pessoas especiais, né? A honra de sentar à mesa com pessoas especiais. Estamos só começando, graças a Deus e para a glória dele. E nesse episódio número 20, esse dia especial, esse é o Dia dos Namorados. E para comemorar esse dia especial, esse Dia dos Namorados, comemorar esse episódio número 20, 5 meses de podcast, nós estamos aqui com a honra, nada mais, nada menos aqui, dividindo essa mesa comigo, que o meu marido, Rafael Olá. Cardoso. Ai, ai. Seja bem-vindo, amor. Eu tava falando aqui antes de começar que é muito difícil estar do lado de cá, né? Nessa posição de, vamos dizer, entrevistado. Mas é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco da minha vida, da nossa vida, né? Amém. Conjugal. Agradecer pelo convite, tô aqui. Amém. E falar um pouquinho aí do nosso casamento, das nossas batalhas vencidas. Amém. E vamos pra cima. Amém. Então, hoje, Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho. Está comemorando os Dias dos Namorados. Eu aqui com meu eterno namorado, né? Muita gente não sabe da nossa história, muita gente não sabe por altos, coisa né? demais. Não vai ter como a gente compartilhar tudo, mas podemos compartilhar muitas coisas aqui. Tudo para mostrar o que o Senhor, quando entra, faz em nossas vidas, né? Queria enfatizar em especial esta linda mesa, uma mesa especial para o Dia dos Namorados. Gente, a Ilma Rosa, ela está de parabéns. Essa mesa, eu vou até fazer um closet aqui. Ó, vou até filmar aqui na câmera 2. Ela é dupla face, você pode usar dos dois lados. Ilma, muito obrigado por abrilhantar nossa mesa aqui especial, Dia dos Namorados. Mas, enfim, vamos começar aqui o nosso programa, né? Estou aqui com meu digníssimo marido, meu eterno namorado. E, amor, compartilha com a gente, então, um pouco da sua trajetória com Jesus, antes da gente entrar no nosso casamento, antes da gente entrar em nossa história. Compartilha um pouco da sua trajetória. Eu conheço a sua história, mas quem está assistindo não conhece, né? Você veio de berço cristão, você não veio de berço cristão. Como que foi a sua caminhada com o Senhor? O início. Então, eu venho de uma família cristã, né? Meu avô, ele era pastor na Igreja Batista de Moça Bonita, lá no Rio de Janeiro, pastor também na Igreja Batista em Belfor Roxo. E eu nasci nesse ambiente, nessa atmosfera cristã. E minha mãe cristã, meu pai também. Certo que a minha família, assim, a minha vida cristã, como família pai e mãe, não foi 100% mar de rosas. Foi algo um pouco conturbado. Eu lembro de presenciar no início, né, a minha mãe indo mais vezes à igreja, meu pai não, ficava em casa. E eu ficava naquele meio como criança, sem saber se eu tinha que ir ou eu tinha que ficar em casa. Eu não sabia muito bem. Assim, vamos dizer que, claro que ninguém é culpado de nada, mas é as lembranças que a gente tem e que a gente procura acertar para não cometer os mesmos erros, né? E a gente tem que agradecer até os erros que a gente passou, né? E quando a gente reconhece e corta aquilo que foi passado de errado, tudo se faz novo, né? Amém. Então a gente está dando um basta para que não aconteça, para que minha filha daqui 20 anos, quando esteja no podcast, não fale que viu o pai dela em casa e a mãe não. Amém. Mas amém. Isso foi lá atrás. Hoje, graças a Deus, meu pai ele é firme, minha mãe também. Mas nesse período eu lembro, esse era a minha infância, criada sobre essa divisão. Não sabia se ia para a igreja, não sabia se tinha que ficar com meu pai. E aquilo foi causando uma confusão na minha mente muito grande.
E apesar do meu avô ser pastor, a gente morava longe dele, né? No Rio de Janeiro, mas eu morava em São Gonçalo, ele morava em Duque de Caxias, depois ele foi morar em Bangu, e aí era um pouco longe. Então, assim, quando eu estava com ele, era tudo muito... né? Eu estava sempre na igreja, sempre envolvido em tudo que acontecia dentro da igreja. Mas quando eu estava na minha casa, nem sempre era assim. Poucas vezes eu estava envolvido com a obra do Senhor quando criança. E por isso é importante a gente ter as nossas crianças envolvidas na obra do Senhor. Porque é o que você está criando na memória dela. Aquilo ali fica tudo salvo, né? Na palavra do Senhor fala, né? Que você tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que ela não desvie dele. Mas então, aí, participando dessa divisão aí, acabou que eu me batizei com 14 anos de idade. Morava em Salvador nessa época, lá na igreja do pastor Ivan Luna, Igreja Batista Central de Paripe, no subúrbio de Salvador. E eu me batizei ali, mas eu lembro que não durou muito tempo. E eu logo saí do caminho do Senhor. E eu tava meio que fantasiado com o mundo, achando tudo muito legal, aquele negócio de bebida, né? Via os colegas bebendo, matando aula para beber e tudo. E talvez pela minha base, a gente fazer uma analogia ao futebol. O futebol, quando muitas das pessoas sobem pro time principal, pro time profissional, os caras falam assim, a base dele foi boa, ele fez uma base boa, ele aprendeu a chutar, ele aprendeu a tocar, ele aprendeu a marcar. A minha base não foi tão boa assim. Então, se fosse no futebol, talvez eu não chutaria com as duas pernas, chutaria com uma. E o que aconteceu? Quando veio todas essas... todos esses manjares, eu acabei me desviando do caminho do Senhor. E aí, com 15 anos, eu me desviei. E aí foram longos anos fora do caminho do Senhor, né? Mas, igual eu tinha falado, aquilo que eu aprendi lá quando criança ainda estava dentro do meu coração, não tinha se apagado, né? Mesmo que eu andei em outros caminhos, aquilo ali ainda ardia em mim. Aquele incômodo, né? Quando eu estava no mundo, sempre me incomodava, que eu estava errado, que aquilo era algo de errado que eu estava fazendo. E aí, assim, com 15 anos, meu pai é militar da Marinha, né? E sendo transferido de um lugar para o outro, de um estado para o outro. Então eu fazia um grupo de amigos aqui no estado, em um local. Logo, com 2 anos, eu tinha que mudar e fazer um outro. Então aquilo tudo era na minha cabeça, era muito difícil de entender. E o ser humano, ele precisa muito se sentir pertencido, né? Ao meio. Então você se sentia pertencido no ambiente quando eu estava fazendo as mesmas práticas que eles faziam. Aí já estava fora. Transferia, seu pai era transferido e você já ia para um outro estado, isso, com culturas diferentes, com, né, pessoas diferentes, sim. Isso. E aí, assim, não tinha acompanhamento psicológico nenhum disso, né? E aí você chega num lugar novo, aí aquele grupo de amigos ali, né, estão fazendo algo que não é da sua índole fazer, mas que você acaba fazendo para se sentir pertencido, né, naquele grupo. Então, isso mexeu muito comigo também. Hoje eu consigo identificar essas coisas, mas na época eu não identificava. Na época era algo automático de se fazer. Sim, a idade também, né? Não. Era totalmente maturo. E... Então, assim, de 15 anos até 18 foi um processo onde eu conheci o mundo, né? Bebida, cigarro, tudo isso era pertencente à minha vida naquela época. E depois continuou por um bom tempo. Ali foi só o start, né? O início de tudo. E aí logo com 17 anos, eu lembro, no 3º ano, fiz a prova do Corpo de Bombeiro, passei no Corpo de Bombeiro, e com 18 eu ingressei no Corpo de Bombeiro e me mudei mais uma vez de cidade. Só dessa vez sozinho, né? Dessa vez eu tava seguindo já a carreira solo, já tava se desprendendo do meu pai e da minha mãe. E fui para uma outra cidade de Montes Claros, onde eu fiquei ali durante todo o curso de soldado. E aí eu já fazia tudo aquilo, continuei fazendo, só que de uma maneira diferente, porque aí eu já tinha o meu dinheiro, o meu sustento, eu já conseguia
não depender mais do meu pai para comprar uma bebida, para comprar um cigarro, para comprar o que quiser que eu fosse fazer, eu tinha o meu dinheiro para fazer. Então, assim, tudo ficou ainda mais difícil, porque agora eu era dono do meu próprio nariz, entendeu? Agora não tinha ninguém que mandava em mim. Então, eu fui amargurando decepções, fui colecionando decepções na vida, fui dando murro em ponta de faca, né? E isso, assim, me trouxe muitos prejuízos, né? Muitos prejuízos. Emocionais, prejuízo financeiro, prejuízo espiritual. Eu creio, assim, que tudo tem o tempo de Deus, é tudo no tempo dele. Graças a Deus, hoje eu estou fazendo a obra dele, estou no caminho dele. Mas, assim, a gente sente dentro da gente que a gente perdeu o tempo. A gente tem esse sentimento de, nossa, quanto tempo eu perdi? Sim. Porque eu lembro que com 14 anos eu ganhava alma para Jesus. Eu convidava amigos, eles iam. Inclusive tem amigos batizados dessa época através de mim, que foram para a igreja, aceitaram Jesus, se batizaram, né? Então, assim, olha quanto tempo que eu perdi, quantas almas que eu perdi para Cristo, né? A gente pensa assim, mas tá tudo no controle de Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Sim. Mas, graças a Deus, ele ainda me deu uma oportunidade de voltar pro caminho dele. Amém. Né? Então, hoje, com 32 anos de idade, a gente segue fazendo a obra e aprendendo ainda, né? A gente tem muito que aprender, mas a gente segue firme. Amém. E como que você me conheceu, meu bem? Como que eu conheci? Porque assim, né? Quando eu te conheci, nós estávamos no mundo, né? Eu havia passado por uma decepção e encontrei você no mundo e nós nos conhecemos. Ali a gente foi mantendo uma amizade, fomos conversando. E aí teve um episódio muito importante, né, na sua vida, que foi um acidente. Conta pra gente o que significou esse acidente em sua vida e qual foi meu papel na sua vida em relação a isso, né? Não falando aqui que eu sou especial, não, mas a gente sabe da nossa história, né? Porque tudo começou praticamente a partir daí, não foi? Sim, então. A gente se conheceu no mundo, né? A gente estava... a cidade que a gente morava é uma cidade pequena, então todo mundo se conhecia lá. E a gente se conheceu. E você queria namorar comigo, eu não queria. Oi, gente. Ai, spoilers aqui ao vivo na mesa podcast. Mas eu era muito relutante a namorar e tudo. Mas aconteceu um episódio, igual você falou. Foi um acidente. Eu fui para uma festa em uma cidade. Voltei, tava 170 por hora no carro. Capotei o carro 4 vezes. E tive um coágulo no cérebro. Quebrei o braço, né? A mão. E passei por 2 cirurgias. E foi algo muito difícil na minha vida. Achei que eu ia morrer. E ainda afastado de Deus ainda nessa época, né? Tava no mundo. E aí a Emily, apesar de não ser minha namorada, ela ficou comigo durante esse período que eu passei. Desde o dia que eu cheguei no hospital, todo ensanguentado, né? Na maca ali, na viatura do corpo do SAMU. E desde quando eu cheguei ali no hospital até hoje ela tá junto comigo. Participou de todas as cirurgias, estava do meu lado, não saiu em nenhum momento do meu lado. E aí acendeu o botão de start na minha vida. Eu falei, opa, essa menina merece uma chance. Ai, ela me ama de verdade. Aí foi quando eu comecei a desenvolver o amor por ela, eu comecei a ver ela mesmo, como é que ela era e tudo. E aí eu lembro que eu ainda acho que tava com gesso na mão ainda, né? E eu convidei ela para ir na igreja. Para ir numa igreja evangélica lá na cidade. Eu não era evangélica nessa época. A Emily era católica, né? E eu lembro até uma vez que eu fui na casa da Emily, tinha uma santa lá de todo tamanho. Não lembro nem o nome, qual que era? Ah, uma santa lá. Então, eu nem lembro o nome. Aí eu sei que tinha essa santa lá na casa dela. Mas ela era muito católica. Aí eu convidei ela para ir na igreja, ela foi e se sentiu muito bem lá, né? E eu não tava na igreja, eu não tava firme, mas eu senti o desejo de convidar ela. E depois de ter convidado ela, acho que aquilo ali, eu plantei a semente no coração dela. E logo depois veio uma transferência minha, né? E eu tive que mudar de cidade. Da cidade que a gente morava, eu tive que ir para outra cidade, 800 quilômetros de distância.
E é importante falar que nesse período nós quebramos um princípio, né? É muito importante a gente enfatizar esse ponto aqui no episódio. Sim. Especial Dia dos Namorados, relacionamento, falando, né, do que o Sim. Senhor faz em nossas vidas. É importante a gente Então, falar nesse período disso. a gente começou a morar junto. A gente não tinha tanto conhecimento ainda, a gente começou a morar junto, achando que tava... Tudo bem. Tudo bem, tá beleza. Casar pra quê? A gente tá morando junto aqui, a gente já é casado. Tem uma frase que a gente usava lá que amigado com fé, casado é. Totalmente fora das escrituras. Aí eu sei que a gente foi morar junto. E aí a gente foi transferido. Eu fui transferido e ela foi me acompanhando pra essa outra cidade. Nessa outra cidade, lembra lá da minha infância, de se ter mudado, de ter que pertencer e tudo mais e tal. Comecei a andar com outras pessoas e tudo. E lá nessa outra cidade, a Emily, Deus preparou tudo assim da maneira perfeita. A gente foi morar junto, fomos morar numa casa que em cima da nossa casa era a casa de um pastor e de uma pastora. Um senhorzinho, né? E uma senhora. E eles, muito dóceis, muito amáveis, e receberam a gente ali como vizinho, né? Inquilino, que a gente alugou a casa ali deles, tudo, né? E eles receberam a gente muito bem. E começaram a convidar para ir na igreja. Mas antes deles convidarem a gente chegou aí. Exato, né? verdade. A gente chegou aí na Lagoinha, lá em Governador Valadares. umas 2 vezes. Mas eu ainda estava muito relutante a tudo isso. Eu não estava, né, como eu estava desviado, era muito difícil eu ter que largar. Eu pensava, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar, né? E eu, na verdade, quando a gente mudou, no nosso bairro tinha uma igreja católica muito grande, né? Eu lembro que eu entrei e falei assim, nossa, vou nessa igreja aqui. Só que se eu fosse a igreja católica, Rafael não iria comigo. Então, sem conhecimento da palavra, não tinha lido a Bíblia ainda, enfim. Mas ali o próprio Deus foi me dando sabedoria, que eu pensei, se eu for igreja católica, eu vou ter que ir sozinha. Mas se eu acompanhar ele na evangélica, vamos nós dois, né? E aí foi onde ele me chamou pra ir na Lagoinha de Governador Valadares, e ali o Espírito Santo foi me pegando, e eu não queria ir em outra igreja que não fosse aquela. Só que sem também o conhecimento da palavra, ainda continuava sem um conhecimento, no meu coração estava tudo certo. Eu já era evangélica, já era cristã. Então, eu não entendia que eu tinha que anunciar, que eu tinha que falar publicamente, mostrar publicamente que Jesus era meu único e suficiente Salvador, né? E ali, eu tô contando isso porque esse casal, né, que eram nossos... não inquilinos, nós que éramos inquilinos, Isso, né? Esse casal que era o proprietário, que eram nossos vizinhos, eles têm papel importante nisso na minha vida, né? Isso vai me lembrando aí. Então, assim, eu continuei sem... Aí o que acontece? Eu levei a Emily lá na igreja, mas eu parei de ir, eu não queria ir. Eu continuei indo, E eu ela fui continuou sozinha. indo sozinha. E eu lembro que tava aquelas novelas da Record na época. Não sei se foi no Netflix. Foi na Netflix, você me convidou pra assistir. Isso. E a gente começou a assistir, acho que foi foi Davi. A Terra Prometida. Terra Prometida, isso. E aí, Deus foi falando com a gente, falando com a Emily mais ainda, né? Porque ela não tinha contato nenhum com a Bíblia, ela não sabia, ela não conhecia nada da Bíblia. Então ela passou a conhecer a Bíblia através desse programa, dessa minissérie ali da Record. E ali eu lembro que ela comprou um caderno e começou a escrever toda a história e começou a ler a Bíblia. E ela, deixa eu ver se tem isso na Bíblia. Começou. E a gente tem até hoje esse resumo, né? Resumo ali da Bíblia. Porque eu fiquei muito intrigada, porque quando acabou a série A Terra Prometida, eu falei, e agora? Porque eu sei que na Bíblia não acabou assim, mas na série acabou. Então, me veio uma fome, uma sede, assim, de querer saber mais. E agora? Depois que aconteceu isso aqui, acabou, eles já invadiram a Terra, mas e aí? Então, foi onde eu comecei, de fato, a ler a Bíblia. Foi onde aí eu falei, vou voltar ali desde Gênesis para entender todo esse processo da Bíblia. E aí eu tive esse caderno de resumo. E é importante também, você lembra, vários episódios, mesmo sem estar na presença verdadeiramente falando, né, do Senhor, começando engatinhando ali, mas vários episódios de milagre, meu emprego. É impossível não emocionar, né? Não, emocionei agora. Você lembra do meu emprego, quando me ligaram da Unimed? Era Deus cuidando a todo tempo ali, teve vários episódios que ele, assim, que era coisa... Milagre. Milagres aconteceram e ele foi cuidando, né? Ele sabia de todas as coisas.
Mas certo que nesse tempo ainda eu estava desviado ainda, né, dos caminhos do Senhor. E a Emily já tinha começado a ficar mais firme na igreja. Só que aí entrou o pastor e a pastora, que eram os donos da casa que a gente alugava, que eram vizinhos nossos. Eles convidavam a Emily para ir na igreja com eles. Aí era uma outra igreja que eles iam, né? A igreja Batista. Do Calvário. Do Calvário. E ali a Emily aceitou Jesus publicamente, né? E... Eu lembro quando eu aceitei, você estava trabalhando, eles me convidaram, eu Isso. cheguei em casa, você lembra? Lembro. Te liguei, amor, fui lá na frente, aceitei Jesus. Eu lembro. E ali Deus começou a trabalhar. Só que ainda ainda aconteceu muita coisa ainda depois disso. E uma das coisas foi que eu traí, né? Eu traí, não foi uma, foram várias vezes. E hoje a gente fala porque hoje a gente venceu tudo isso, graças a Deus. Deus já restaurou tudo que estava perdido, tudo que, né? E nesses episódios, aí a gente falou, ó, não dá mais. Eu cheguei e falei, né, que não dava mais, não quero mais e tal, porque não dá, eu não gosto, não quero, não dá. E aí eu lembro que foi, a minha filha nasceu, tava com 2 meses, e a Emily foi pra casa da mãe dela. Não, volta um tiquinho. A gente ia separar, aí veio a enchente lá de Valadares e você voltou, e nós voltamos. Que aí eu descobri que eu estava grávida. Isso, verdade. Aí nós voltamos. Antes de tudo a gente ia separar, eu falei isso. que não queria mais e tal. Isso, aí quando nós descobrimos a nossa gravidez, Isso, né? aí voltamos. Que não foi uma gravidez, como é que eu vou dizer? Surpresa, porque nós escolhemos, né, parar de tomar o remédio para engravidar. Na verdade, a gente fez muita coisa errada, Sim. porque a gente não conhecia a palavra do Senhor ainda. E apesar de eu ter nascido num berço cristão, eu não... Vamos dizer que havia muita religiosidade, né? Na minha casa. E assim, eu conhecia muito pouco, na verdade. E aí a gente ia nos separar, depois voltamos. Aí descobrimos que minha esposa estava grávida e passou todos aqueles 9 meses, mas não mudou muita coisa. As coisas continuaram da mesma forma, muito difícil. E minha filha nasceu. Emily vem passar o Puerpério. o pós-parto ali na casa da mãe dela. E isso é a quase 14 horas de distância, né, da onde a gente morava. E veio. E eu ia entrar de férias no outro mês. Então eu falei, vai, mês que vem eu vou. Quando eu fui pra buscar a Emily, ela falou, não volto mais, não dá mais e tal. Falei, então, é isso mesmo, e tal. Voltei pra trás. Rodei de carro, acho que 14 horas. E cheguei, ela falou que não ia voltar, e eu voltei pra trás. Então ali começou a nossa separação. Então a gente ficou separado, um momento muito difícil, né? Tanto pra ela como pra mim. Onde tinha que começar tudo de novo, né? Agora a vida era a só, e com a filha, que era o que era mais difícil. Então, nós ficamos durante 1 ano e 2 meses separados. Mas separados mesmo, sem se ver, né? Eu lembro que eu vi, acho que a Emily, uma vez no aniversário da minha filha, de 1 ano. E acho que mais uma na porta para entregar a Alice, que eu fui visitar. E nesse período eu só consegui ver minha filha 3 vezes ou foi 4 vezes, se eu não me engano. Então, assim, foi algo muito difícil para mim. Na minha cabeça ficava pensando, passando 1 milhão de coisas. Mas eu sempre lembrava. Lá atrás, né? A gente sempre lembrava e eu lembrava que Deus era capaz de restaurar minha família de novo. Porque aí eu queria. Lá atrás eu queria separar, agora eu já não queria mais porque eu vi que era minha família. E aí eu queria minha família de volta. Só que o orgulho não deixava, muitas das vezes, a gente falar um com o outro. Ela não queria mais também, né? Então eu falava, eu não vou ficar me humilhando, não vou ficar me rebaixando, não vou falar que eu quero, que eu tô arrependido. E ficamos durante 1 ano e 2 meses dessa forma, sem se ver, sem se falar, sem trocar mensagem. A mensagem que trocava era só em relação à minha filha. Ela tá precisando disso, ela tá bem, como é que ela tá? E depois de 1 ano e 2 meses, aconteceu um episódio com a minha filha. Aí
A Emily mudou de cidade, onde ela morava, que morava lá perto da mãe dela. E mudou para a cidade que a gente mora hoje, que é Passo. E nesse período foi um período difícil, porque ainda tinha que achar creche, não tinha ninguém para ficar, ela tinha que trabalhar. E ela estava muito doente, ficando muito doentinha. E aí eu dei a opção, ela veio e me falou, olha, você tá ficando muito doente, tal, tal, tal. Falei, ó, você quer uma ajuda? Eu peço minha mãe para ir, para ela te ajudar. Ela te ajuda aí durante esse período, enquanto você organiza as coisas e tal. Falou, eu vou querer. E aí eu falei com minha mãe, pra minha mãe vir. A minha mãe veio, ajudou ela, ficou com ela. Ficou cuidando de Alice ali aquele tempo. E nesse tempo elas conversaram, foram conversando. E era minha férias, mais uma vez. E aí eu ia vir ver a Alice. Aí a Emily me mandou uma mensagem, falando, olha, se você quiser ficar aqui em casa dessa vez, pode, porque sua mãe tá aqui. Porque das outras eles ficavam no hotel. Ele só ia lá, pegava a Alice e saía, né? Isso. Mas dessa vez eu falei assim, gente, a mãe dele tá aqui, até, né? Pode ficar lá no quarto com a Alice, você, sua mãe, a Alice, todo mundo mata a saudade, todo mundo fica lá, né? Tá tudo certo, já tá pagando a passagem da mãe, então vamos evitar. Eu posso evitar esse gasto aqui, eu vou ser gente boa, vou ser gente Aí fina. ela me mandou mensagem, mas eu achei aquilo uma afronta, né? Tipo assim, o que ela tá achando? Será que ela tá querendo que eu fique na casa dela? Aí eu fui e mandei outra mensagem. Não, quem falou que eu vou ficar nessa casa? Não, vou ficar no hotel, quero ficar no Foi hotel desse e tal. jeito. Eu falei, gente, agora que eu tô oferecendo a casa, ele não quer, então tá bom. Não, eu falei, nunca pedi pra ficar na sua casa, vou pedir agora? Não, vou ficar no hotel, já tá reservado pra ficar tranquilo. Mas aí Deus foi trabalhando e eu acabei que eu aceitei vir pra cá. Né? Aí eu vim, fiquei na casa dela e ali a gente conversava o básico. Oi, tudo bem? Como é que você tá também? Bem, tal. Normal, ficava com minha mãe, minha filha e tudo. E a gente foi conversando. Aí teve um dia que a gente conversou e decidimos. A gente chegou a um ponto, foi muito difícil, mas aconteceu um episódio que a gente chegou e falou, olha, eu quero voltar com você, eu te amo ainda e tal, e tal, e tal. Só que agora eu quero fazer as coisas diferentes. Eu quero colocar Deus no centro de tudo. Porque senão não tem como dar certo. Vai ser a mesma coisa sempre. E ela falou, dessa forma eu também quero. E aí foi quando a gente resolveu dar um tempo. E nesse tempo, que muita gente não sabe, a gente, né? A gente foi e procuramos o pastor da igreja que a gente começou a congregar, pastor Pierre. Falamos, olha, a gente vai casar daqui 3 meses. 3 meses, não foi? Ai, foi um pouco menos. Foi o tempo do cartório, Foi 2 meses, março e abril. Menos. Foram 2 meses. A gente vai casar, marcamos a data daqui a 2 meses, né, e tal. E a gente ali não tinha nada, gente. A gente não tinha relação sexual, não tinha nada, porque a gente queria realmente fazer tudo diferente. Tudo diferente do que a gente tinha feito lá atrás, que deu errado, que a gente já sabia. Porque a gente já sabia o que dava errado. A gente queria o que dava certo, né? Então a gente abrimos mão de tudo aquilo ali que não compactuava com a palavra do Senhor, que era sexo, né? E fomos levando e tudo, até que casamos e estamos firmes na obra do Senhor, né? Amém. E depois a gente tinha um desejo no meu coração muito grande desde pequeno. Meu pai sempre profetizava, meu avô sempre falava, e eu lembro dele falando, se eu fecho o olho aqui, eu lembro como se fosse hoje ele falando comigo. Eu tenho que achar, eu tenho vídeos, eu no altar, com 2 anos de idade, eu cantando, e meu avô, eu com roupa social naquela época, né? E meu avô falando, esse é um pastorzinho. Porque ele era um pastor, né? Então, ele faleceu. Mas com ele eu aprendi muita coisa. Com os exemplos dele, aprendi muita coisa. Eu tenho exemplo também do meu avô fazendo boletim dominical. Eu peguei na época que ele fazia à mão, o boletim dominical, que levava na gráfica, imprimia, colava recortes. Peguei na época da máquina de datilografar. Da máquina de escrever. Depois passou para a máquina digital. Teve a máquina digital. E depois para o notebook. Eu peguei todas essas fases. Ele chegou até o notebook, né? Fazendo o boletim. E é importante a gente falar também aqui, aproveitando o gancho, né, de um podcast de relacionamento, que quando nós voltamos, nós enfrentamos vários desafios, né? E não falo só desafios externos, mas desafios internos também. Hoje, como psicanalista,
eu atendo muitos casos de relacionamentos e muitas mulheres acabam me questionando, né? Vem com seus questionamentos, muito daqueles que eu enfrentei, que eu passei. Então, assim, quando nós passamos por esse processo e nós decidimos pelo sim, a primeira coisa foi colocar tudo em pratos limpos, né? Foi aquela conversa que nós tivemos de colocar tudo em pratos limpos. Nós nos, como diz a nossa pastora Du, realmente expomos a nossa nudez ali de falar, olha, tudo que aconteceu foi isso, foi aquilo, de ser realmente sincero, ter a transparência um com o outro. E quando eu falo de enfrentar desafios internos, é porque nós falamos sim para um novo começo, mas claro que o inimigo vem e fica colocando coisas em nossa cabeça para lembrar aquelas velhas pessoas, a velha Emily, o velho Rafael. Então, assim, nós enfrentamos uma situação da traição, né? E quando eu quero falar isso aqui muito para as mulheres, até para os homens também que já enfrentaram isso. E quando você dá um passo de dar um novo sim para aquela nova situação, né? Agora vamos fazer diferente. É importante demais a gente tapar os ouvidos para o que o inimigo vai falar às nossas cabeças. Porque ele sempre vai vir falar, querer colocar situações na sua cabeça para te remeter àquela velha pessoa, né? Para te fazer lembrar, olha, ele te traiu, olha, ele fez isso, olha, aquilo ali. Então, a confiança ela tem que ser restabelecida novamente. Para dar certo a partir de agora, a confiança tem que ser restabelecida novamente. E a nossa aliança, então, quando a gente voltou, um acordo praticamente que nós não abrimos mão, foi realmente de fazer tudo pautado na palavra de Deus. Então, assim, muitas pessoas até questionaram, por que vocês casaram rápido? Nós não casamos rápido porque temos que casar rápido. Nós casamos rápido para estar certo perante ao Senhor. Né, de firmar aquela aliança entre eu, você e Cristo. Tanto é que a nossa aliança, né, meu bem? Tá lá Eclesiastes 4, de 9 a 12, que fala que o cordão de 3 dobras não se quebra jamais. Porque essa aliança não é entre eu e você apenas, mas é entre eu e você e Cristo, que é o cordão de 3 dobras. Então, quando a gente realmente dá esse novo passo de perdão, porque na palavra de Deus pede, né? Isso é um princípio, perdão é uma decisão, você decidiu por perdoar. Além dessa decisão, é você também dar a decisão de ter de construir essa confiança todos os dias. Né? De tapar os ouvidos para o que o inimigo vai vir falar na sua cabeça, e escutar a voz do Espírito Santo, de criar, de reconectar essa confiança que ela é construída todos os dias. Porque as coisas passadas já ficaram, agora as coisas novas vão ser construídas, né? Um novo relacionamento, novas coisas vão ser construídas. E assim, longe da gente querer passar a imagem de ser um casal nota 10 ou um casal exemplar a ser seguido, até porque nós não somos, né? Nós somos um casal imperfeito, Sim. Vamos dizer assim. Mas o que a gente tem feito é aprendido a cada dia mais a como se tornar mais próximo de Deus e mais parecido com Ele. As nossas brigas, a gente briga, tá, gente? Desculpa se vocês não sabem, mas a gente briga, que a gente não posta no Instagram, mas a gente briga sim. Só que as nossas brigas, elas têm se tornado cada vez mais, ou vamos dizer, cada vez menos agressivas, né? A ponto de palavras que machucam, né? Palavras proferidas um contra o outro, isso quase a gente não fala, que machuquem um ao outro. Então a gente tem tirado isso. E lá atrás, quando a gente não tinha Deus, eu falava coisas que machucava ela falava coisas que me machucavam. Eu nem digo que a palavra seja brigas. Seja discussões, seja às vezes não a concordar com a opinião de um do outro, conversas, isso, né? Aí. Então nós somos um casal imperfeito sim, mas que estamos aprendendo a cada dia mais, se tornar mais parecido com Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. E ele já cumpriu no Senhor, né? Então a gente crê que a gente vai melhorando a cada dia, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai errando, né? Que os erros eles sejam erros por acidente, né? Que a gente jamais venha a errar sabendo que está errando. Então a gente pede muito discernimento de Deus. Eu peço muito para saber como tratar ela melhor, como ser um marido mais dócil, mais amável, como ser um pai melhor. E assim, ele tem me guiado e me ajudado, porque há um tempo atrás eu nem pensava em casar, né? Hoje é minha família, é Deus e a minha família em tudo, né? Então,
não sei, tem muita gente que tenta levar a vida sem a presença do Senhor. Eu não sei como que tá de pé ainda, porque é muito difícil. É muito difícil. Se com ele é muito difícil, imagina sem ele, né? E assim, é importante a gente falar que tempestade vem para todo mundo, né? Quem tá na presença e quem não tá na presença. No mundo tereis aflições, é para todo mundo. A diferença vai ser onde que a sua casa tá alicerçada, né? Exatamente. Então assim, a minha casa tá na rocha, a minha casa tá no Senhor, hoje, não é isso? Isso. Mas antes, a minha casa estava na areia. Então qualquer tempestade que vinha, derrubava ela. Mas hoje não. Hoje a tempestade já vem, ela bate, tenta querer fazer um barulho, mas ela não consegue nada, porque a casa está inabalável. Sim, amém. E como que a casa fica inabalável? Estando na presença e praticando a palavra, né? Porque tem muitas famílias que estão na presença e falam, não, vão à igreja, falam que seguem Jesus. E aí quando vem realmente a tempestade, parece que a casa que estava na rocha não está tão firmada assim. Porque o fato não é seguir Jesus. O fato, na verdade, não é nem seguir, que é a palavra que eu quero dizer. Não é reconhecer Jesus. O fato é seguir. Seguir é andar no caminho. O fato é cumprir os princípios. O fato é fazer o que a palavra de Deus fala, né? E isso, para muitos casais também, um outro assunto que eu quero já puxar aqui, é no papel do homem e da mulher que a palavra de Deus fala. Isso foi um desafio e isso é uma construção, como o Rafael falou, fora da gente aqui querer passar uma imagem de casal perfeito, porque não somos, estamos em plena construção, né? Pegando o nosso manual de vida aqui como base para a gente construir a nossa família, a nossa vida. Mas é um desafio, porque quando eu me deparei ali com o papel da mulher, eu era uma mulher muito autoritária, podemos dizer assim, né? E ali é um desafio, porque a palavra fala o quê? Para a mulher ser submissa ao homem. E aí, quando a gente se depara na palavra submissão, muitas mulheres dão pulo, né? Falam, não, eu não vou ser submissa a homem nenhum, não. Homem nenhum manda em mim. Não é questão de homem mandar em você. Vocês estão ali juntos, né? Sobre a mesma missão. Sobre a mesma missão. O homem tem uma missão. O homem é o sacerdote do lar. O homem é o líder da família. E nós somos submissas ao ponto de estar debaixo da missão do homem. Então, o nosso cabeça, a palavra de Deus fala, o cabeça da mulher é o marido. E a cabeça do marido é Cristo. Então, se o marido está seguindo os passos do Senhor, se o marido está na missão do Senhor, nós estamos submissas ao marido ao ponto de estar na mesma missão de Cristo. Porque se o marido está na missão de Cristo, nós também estamos. Né? Nós temos esse papel de ser auxiliadora, de ajudar o marido a cumprir o seu propósito, de ajudar o marido a cumprir isso que Cristo está chamando ele para fazer, essa missão que Cristo está dando para ele. Essa é a função da família. Né? Então, assim, a gente tem que tentar... como é que é a palavra que eu quero dizer? Desmistificar a palavra submissão como ser uma mulher... qual é a palavra que eu posso dizer que pode semelhar a submissão do mundo? Pejorativa, mulher rebaixada. Isso, exatamente. A gente tem que desmistificar a palavra submissão bíblica como uma mulher rebaixada. Porque em nenhum momento Deus rebaixou o homem ou a mulher. Isso não existe na palavra de Deus. Somos filhos, somos abençoados. A gente até assistiu, né, amor? Uma ministração... de um culto de casais que nós participamos. Eu achei incrível que o pastor até colocou assim, que Deus é o meu pai, mas ao mesmo tempo é meu sogro, porque ele é o seu pai. Então, como eu estou tratando o filho de Deus? Como você está tratando a filha de Deus? Né? Então, a gente pensar por esse lado também. Então, a submissão, gente, é justamente estar debaixo da missão do seu marido. Aquela missão que Cristo deu para o seu marido, você está ali como auxiliadora, como ajudadora. Eu gosto sempre de exemplificar como uma casa. A mulher é o pilar da casa. Nós que sustentamos ali, ajudando, alicerçando, sendo essa ajudadora. Mas quem protege a casa da tempestade, quem protege a casa, né, da chuva, do vento forte, é o marido, ele é o telhado. Então, nós temos um papel importante, ele tem a missão. Nós estamos aqui auxiliando. Não é isso? Amém. Então, maridos, sejam o telhado da casa. De forma que... quando a chuva chegue, não deixe molhar. Nossos protetores. A sua casa, a sua família. Eu vejo assim, muita gente fala, só solteiro falando assim. Falando não, mas você vê que tá, né, desesperado para casar. E aí tá um grande problema em estar desesperado para casar, porque o que aparece vai e casa. Então,
tem que Aceita, né? aceita qualquer coisa, né? Então não aceitem qualquer coisa também não. Porque se você aceitar, mas ele é só assim, ele é só ciumento. Não, ele é só ciumento no namoro, ele vai ser pior no casamento, né? Ah, não, mas ela só não gosta de ler a Bíblia. Não, se ela não gosta de ler a Bíblia namorando, ela não vai gostar de ler a Bíblia casada. Então, assim, cuidado na hora da escolha. Tem uma pastora que falou assim, que a filha dela chegou pra ela e falou: mamãe, eu achei o cara ideal, ele é maravilhoso, ele abre a porta do carro pra mim, ele penteia o meu cabelo, ele faz tudo, mamãe, ele é maravilhoso. A mãe dela virou e falou assim: minha filha, abre o olho, minha filha, abre o olho. Passaram-se o tempo, eles casaram e a filha chegou pra mãe e falou: mamãe, e veio falar mal do rapaz. Fulano me xingou, fulano fez isso comigo. E aí a mãe dela virou pra ela e falou: minha filha, fecha o olho, fecha o olho. Então a hora da gente manter o olho aberto é a hora que vai casar, que vai procurar alguém, né? Pra fazer uma só carne. Depois, aí você tem que fechar o olho pra muita coisa. A Emily fecha o olho pra muita coisa minha, eu fecho o olho pra muita coisa dela. Claro que não é desvio de caráter, tá? Não é desvio de conduta. Mas são coisas que incomodam. Vamos dizer, hoje nós somos um casal. E ela gostava de assistir certo tipo de filme. Eu gostava de assistir filme de ação, filme de morte, filme de tiro. E aí o que acontece? Hoje, de vez em quando, eu tenho que assistir com ela uma comédia romântica. Aí ela vai ter que assistir mais vezes comigo a ação, né? Mas assim... então é isso, você para de fazer os desejos do seu coração para praticar os desejos do coração dos dois, entendeu? Tem que estar em unidade os dois. Então é isso que acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente anda junto. E o casamento... E na mesma direção. Amém. E o casamento, infelizmente, hoje tem sido visto como algo muito fácil de se desfazer, né? Algo assim... Ah, qualquer coisa, tô brigando, isso, não sei o que. Ah, sai de casa. Por isso que, quando eu enfatizei, quando a gente foi morar junto, a gente quebrou um princípio. Que é o princípio da aliança, o princípio de estar ali perante um papel. Ah, mas é um papel. Mas é um papel que faz a diferença. É um papel que está descrito ali, nós estamos firmando um compromisso, é a nossa aliança. Se não fosse importante, não estava descrito na palavra de Deus que deveríamos casar. E aliança é aliança, seja ela vertical ou horizontal. Porque quem tem aliança, tem aliança. Na Bíblia, por exemplo, a gente lembra aqui facilmente, falando de aliança, da aliança feita de Davi e Jonatas, filho de Saul. Davi queria matar Saul de todas as formas, e Jonatas foi lá contra o próprio pai e ajudou Davi a fugir várias vezes por conta de uma aliança que eles tinham feito, né? Quando Jonatas morreu junto com seu pai, ali contra os filisteus, Davi rapidamente soube disso. E quando Davi assumiu o reinado, Davi, a primeira coisa que mandou fazer foi procurar saber se tinha alguém da linhagem de Jonatas. Porque ele tinha feito uma aliança de um defender o outro, um defender a família do outro, um ser com o outro. Então, assim, ele mandou chamar o filho de Jonatas, Mefibosete, para se sentar à mesa e deu honras para ele. Então, assim, tudo que era do pai, tudo que era do avô era dele. Então, isso é uma aliança. A aliança ela não pode ser quebrada por qualquer motivo. A aliança ela não pode ser quebrada na primeira briga. A aliança não pode ser quebrada na primeira discussão. Hoje em dia a gente vê que estão quebrando aliança, assim. Hoje em dia, ele toma banho gelado, eu tomo banho quente. A gente não dá certo, vamos separar. Não. A aliança ela foi feita. A aliança ela tem que ser cumprida. E quando a gente quebra o princípio da aliança, a gente observa muito, assim, eu atendo muitas pessoas, assim, Emily, e isso é o maior alvo do inimigo, né? É destruir a família. Então, como que ele pode fazer isso? Tirando o homem de dentro de casa, porque tá tirando o líder, tá tirando ali, né, o alicerce da casa, que é o marido ou o homem. Aí a mulher vai ficar frágil, porque ela
vai ter que assumir o papel da mulher, do homem, do pai, da mãe, vai ter que assumir todo aquele papel para poder sustentar aquelas crianças, aquela família, enfim, quando o inimigo vem, né, e tira o homem de dentro de casa. E eu atendo muitas pessoas que falam, meu marido saiu de casa. A primeira pergunta que eu faço geralmente é, você era casada no papel? Não, a gente morava junto. Então a gente vê que quando quebra o princípio da aliança, é muito fácil assim, não deu certo? Vou sair de casa. Pronto, sai de casa. E sai de casa. Mas quando você tem uma aliança, você lembra daquela aliança que você tem e não é qualquer toalha molhada em cima da cama que vai fazer você sair de casa. Você sabe que a aliança que você tem é com o seu marido e com Cristo. Então, princípios, eles têm que ser inegociáveis. Eles têm que ser inegociáveis. Então, assim, a gente tem que... eu atendi recentemente uma pessoa que eu até falei, a gente quebra os nossos princípios com medo de ser abandonada, com medo da ferida, né? De sentir novamente as dores da ferida do abandono, da rejeição. Então a gente se submete, igual você falou, quando aparece a primeira pessoa, se submete a uma situação só para não poder ficar sozinha. Então a gente realmente tem que estar bem alicerçada na palavra de Deus, seguindo os seus princípios, porque Deus vai colocar o melhor em nossa vida. E o segredo, assim, vamos dizer que se tivesse um segredo, esse é o segredo. Os dois amarem mais a Deus do que a si mesmo. Então, eu amo Deus antes de amar minha esposa. Ela ama Deus antes de me amar. Então, nós dois amamos Deus primeiro, antes de mim, antes dela. Então, quando acontece dessa forma, vocês dois estão andando no mesmo caminho, na mesma direção. O alvo é um, o alvo é Cristo. Então, continua nessa pegada. Tem que ser assim, firme no Senhor. E eu queria falar outra coisa. Uma outra coisa importante que eu acho que faz parte de um relacionamento, faz parte desse casal, uma só carne, continuar mantendo firme o propósito de andarem juntos no mesmo caminho, é um respeitar o jeito do outro. Claro que todos têm que estar em constante amadurecimento, em constante crescimento, em constante mudança. Mas a gente observa muito que a mulher quer conquistar o marido no grito, né, falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E isso, eu tô falando isso porque isso é uma coisa que eu venho mudando em mim diariamente. Eu observo, né? A gente cresce, né, na graça e na sabedoria do Senhor. Então, assim, mulheres, não somos nós quem convencemos o nosso marido que ele tem que colocar o lixo pra fora. Né, amor? É isso aí. As terças, as quintas e os sábados. Que a gente tem que... né? Às vezes a gente acha que o nosso jeito é o jeito certo. O meu jeito é o jeito certo. O jeito dele não é o jeito dele, mas ele veio de uma criação, cada um, né, de nós. Sua bagagem, cada um traz. Vem de uma criação, vem de sua bagagem, vem da sua cultura, mas como eu disse, todos estão em constante evolução. Calma aí, cadê o controle, amor? Deixar com a Sara, porque aí a Sara mexe. Vou continuar. Todos estão em constante evolução. Aí corta pra mim, que aí... Todos estão em constante evolução, todos estão crescendo. E quando a gente realmente pega ali a palavra de Deus, a gente vai vendo os papéis do homem, o papel da mulher. Mas a gente tem que entender que não, o nosso jeito não é o jeito correto. Não existe um jeito correto. Existe o jeito que nós vamos aqui fazer um acordo como correto. Eu abrindo mão de algumas coisas minhas, você abrindo mão de algumas coisas suas e a gente construindo o nosso jeito correto. Mas o importante é que realmente não somos nós, com a nossa gritaria, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito mandona, às vezes, que vamos convencer ele que ele está errado. E eu tenho vivido muito isso, né? Muitas coisas que eu gostaria de falar, o Espírito Santo vem em mim e fala, cala-te, cala-te. Cala-te. E ali eu tenho realmente me entregado na presença do Senhor e orando, falando, Senhor, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe daquilo. Porque o único que tem o poder de convencimento é o Espírito Santo. Então, assim, se você tem alguma coisa que te incomoda no seu esposo, tem alguma coisa que te incomoda na sua esposa, claro que conversar é preciso, mostrar seu ponto de vista é preciso, com amor, né, com o jeito de falar, não no momento eufórico ali de uma discussão, mas no momento certo, com o tom de voz correto. Mas é em oração que o Espírito Santo, né, entregando ao Espírito Santo ali para poder realmente entregar seu coração e pedir ao Espírito Santo conduções para como fazer, onde fazer, de que forma fazer. Porque às vezes a gente quer convencer o outro que ele está errado de qualquer forma e às vezes o erro está na gente mesmo.
Então, eu já até falei isso em alguns podcasts aqui, eu quero repetir. Tudo aquilo que mais te incomoda no seu esposo, ou tudo aquilo que mais te incomoda na sua esposa, você tem dentro de você. Então, se tem uma coisa que te incomoda muito, meu marido faz isso que me incomoda muito, minha esposa faz isso que me incomoda muito, olha pro espelho, em primeiro lugar. Olha pro espelho e fala, onde que eu sou igualzinho nisso? Porque ali o Espírito Santo vai te revelando. E aí começa a mudança em você. Começa a mudança em você, começa em oração, pedindo ao Espírito Santo revelação para a sua vida. E a partir da sua mudança, o seu esposo ou sua esposa, né, vai vendo aquela mudança. E ele, com a ação do Espírito Santo, vai tendo uma transformação. Eu vejo isso nitidamente na minha casa. Em vários aspectos aqui na minha casa. Comigo e com você, né, com meu esposo. A gente vê em várias situações aqui a ação do Espírito Santo na mudança minha. Certo? Amém? E na sua mudança. Não é isso? E uma outra coisa que veio à minha cabeça também é com quem você anda, né? Porque tem muito casal aí andando com pessoas que não compactuam da mesma direção do casal. Então, Sim. assim, se você é um casal, aí você anda num grupo que estão em outra direção, logo você está indo para essa outra direção. Então, assim, você tem que andar com pessoas com o mesmo propósito que o seu. Né? Qual tem sido o seu propósito? Então, hoje eu procuro andar, nós procuramos andar com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Né? Pessoas que nos ajudam em crescimento espiritual. Né? Pessoas que nos ensinam. Porque tem muita gente que nos ensina com a vida também. Né? Agora, faz um olhar clínico aí interno e vê se com quem vocês têm andado. Aí depois você verifica se está certo o caminho ou não. Porque se você é casal e está lá andando no grupo de solteiro, não vai prestar. Logo não vai prestar. Se você é um casal cristão e está andando com pessoal que pratica coisas mundanas, logo não vai prestar. Então a gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que ter esse feeling de saber, opa, esse meio aqui não me cabe mais. O meio que eu tenho que andar é esse aqui. Entendeu? Então, tenham novos... Se vocês estão participando de outras amizades que não sejam as mesmas, que estão na mesma direção de vocês, procurem novas amizades. Onde vocês acham novas amizades? Ah, mas eu não tenho amizade nenhuma, eu não conheço ninguém, me mudei agora. Procura uma igreja, procura uma comunidade de fé, né? Independente da denominação. Lá vai ter gente que está no mesmo propósito que o seu. Né? Eu cheguei na cidade há 1 ano com a minha esposa. Nós não conhecíamos ninguém aqui na cidade. Passamos a conhecer aonde? Na igreja. Temos amigos aonde? Na igreja. Hoje o meu pastor é um amigo. Então, assim, é com quem eu vou lá. Quando eu estou com alguma dificuldade, eu converso. Né? Onde a gente... às vezes sai junto, em casais e tudo, né? Outros casais da igreja. Então, assim, a gente anda com pessoas que estão na mesma direção que a gente. E por isso a gente tem aprendido e melhorado a cada dia. Né? Porque sozinho a gente não conseguiria. Não mesmo. E se fosse para você deixar, meu bem, como é que eu vou dizer? Um conselho, vamos dizer um conselho, uma orientação, né? Para aquele casal que resolveram se dar uma nova oportunidade, como aconteceu com a nossa vida, né? Aquele casal que resolveu dar uma nova oportunidade, decidiram perdoar o outro, decidiram deixar para trás o que passou. E a gente sabe, né, que Deus fez a obra da nossa restauração. A restauração da nossa família foi um milagre do Senhor. Né? Foi até... tá aqui no meu livro, né? Quando Jesus entrou e mudou tudo. Então, assim, até para você, esse período que nós ficamos 1 ano e 2 meses separados, foi um período que o Senhor entrou na minha vida e começou toda a transformação. E o perdão começou ali. Foi onde o Senhor realmente começou a trabalhar o perdão em minha vida, né? Até o ponto de você retornar e eu estar preparada para estar naquele momento que o Senhor havia já planejado. Mas
A gente sabe que ali foi um milagre do Senhor, ali foi uma obra, mas que depois daquele ponto tem outro processo, um processo de reconstruir a nossa vida junto, um processo de dar confiança, um processo de um casamento normal, como qualquer um outro, né? Quando decide realmente dar essa nova oportunidade. Se fosse para você dar uma orientação assim, olha, acabei de retornar com a minha esposa, Rafael, tá complicado, tá difícil, né? Porque passamos por uma situação complicada. O que você falaria para esse casal? Momento agora de van com o Rafael. Eu ia falar primeiro para a pessoa se perdoar. Porque Deus já perdoou aquela pessoa. Jesus já morreu por ela. Ele já levou os pecados. O sangue dele já foi derramado. Que ele fique em paz, fique tranquilo. Esqueça o passado dele. O passado dele ficou lá atrás. Agora é uma nova vida. Ele tem que seguir daqui em diante. Ele tem que fazer tudo diferente. Entendeu? Ele tem que ser o melhor que ele é. Ele, como você falou, ele acabou de voltar com a esposa dele. Lá separaram e se permitiram dar uma nova chance. Ele se perdoe. E siga com Deus no centro do casamento. Se não colocar, vai acontecer o mesmo erro que aconteceu. E você nem falou qual o motivo do erro, qual foi o erro. Porque a gente tem diversos erros. Muitos casais hoje se separam por dinheiro, problema financeiro. Muitos casais se separam por traições. Muitos casais separam por sexo. E um dado importante, você falando de separação, eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas problemas financeiros têm sido mais... corriqueiro e maior. A porcentagem é maior. Mais de 50% dos casamentos que estão sendo dissolvidos através do divórcio estão sendo por causa de problemas financeiros ou por amor ao dinheiro ou por não compactuarem com a mesma, né, da mesma forma com o dinheiro, mais do que em relação à traição. Então, o divórcio tem sido mais corriqueiro através de problemas financeiros do que por uma traição, por exemplo. E aqui fica um recado ao casal. Essa questão do financeiro, a gente sabendo desse dado, de mais de 50% do casal separando por conta do dinheiro. Verifiquem se está saindo o dízimo certinho, se está sendo separada a primeira parte para o Senhor. Porque uma pessoa que não dá o dízimo do Senhor, uma pessoa que trai o Senhor, que rouba o Senhor, ele é capaz de trair uma pessoa e de roubar uma pessoa também, se ele está fazendo isso com o Senhor. Então, eu e minha esposa, a gente tinha esse problema com o dízimo, né? A gente entendia ele lá atrás de uma maneira totalmente diferente. Depois nós passamos a entender que dízimo era honrar o Senhor, era colocar o seu coração em Deus. Porque quando você não está dando dízimo, você está dizendo, meu coração está no dinheiro. Então, quando você tira o coração do dinheiro e coloca o coração no Senhor, os problemas... Não estou dizendo que se você vai ser dizimista e vai acabar o problema financeiro, não, que isso não vai acabar, não. Mas, com certeza, vai diminuir. E até acabarem, né? Muitos acabam realmente, né? Tem gente que muito bem de vida, graças a Deus. Eu vou chegar lá também, em nome de Jesus. Amém. Mas, esse é um dos princípios a ser tomado cuidado, para que não venha se separar por conta de dinheiro também. Sim, e outra coisa importante também é que nós somos uma só carne em todos os aspectos, né? Não existe dinheiro seu e dinheiro meu. Tem muitos casais que... Porque a palavra de Deus fala, você é uma só carne somente com seu esposo. Nem com seus filhos você é uma só carne. Tem marido que ganha e esconde da mulher. E tem mulher que ganha e esconde do marido. Sim. Para eles não saberem quanto um ganha. Isso está totalmente errado, gente. Sim. Você está mostrando que seu coração está no dinheiro. Não, o quanto que você ganha, o quanto que sua esposa ganha, é um valor só. Se um ganha 10, o outro ganha 10, é 20. Se um ganha 1, o outro ganha 19, é 20 do mesmo jeito. Não existe isso de eu ganho mais que ela ganha mais do que eu. Não. É a renda da família. É a renda da família. Então, se é uma só carne em várias áreas da vida, na vida financeira também, é uma só carne. E lá, por que a gente está falando isso? Porque lá atrás, quando a gente não tinha antes da separação, antes da separação, como é que funcionava? Você paga a água, eu pago a luz. Eu pago o aluguel, você paga a compra. Então era uma república. A gente morava junto, era uma república. Sim. Porque cada um pagava uma conta. Como é que tá aí na sua casa? Você tá pagando a água, ele tá pagando a luz? Tá errado. Entendeu?
Tá errado, isso é uma república. Isso a gente faz quando estudava faculdade, você faz isso em república. Cada um dividir ali, ó, o gasto da compra foi X. Então, X1 é seu, X2 é meu. Não. É a organização que gera a multiplicação, é a junção que traz a prosperidade, né? Então, com certeza, se acontecer isso de juntar, vocês vão alavancar muito mais do que fazem quando tá escondido. Assim, quando a gente escuta muitas vezes, eu não sei quanto ele ganha. A esposa chegando para falar, eu não sei quanto ele ganha. O que é isso? Tipo assim, é a confiança em todos os aspectos, né? Na vida financeira é mais um aspecto, mas que a confiança tem que ter normalmente. Amém. Né? É questão de celular, né? Senhas de celular. Eu não tenho a senha do meu marido, eu não tenho a senha da minha esposa. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é pra ficar olhando, não é pra ficar lá. Eu tô com dúvida. Não, mas meu celular tá aqui, livre acesso pra minha esposa pegar, ela tem a senha. Eu tenho a senha dela, inclusive é a mesma senha. A mesma senha. Então, assim. Às vezes acontece, amor, qual que é a senha? Porque o telefone é pelo Face, né? Pelo rosto, e às vezes, qual que é a senha mesmo? Fala, gente, é a mesma senha. Esqueceu. E assim, senha tem que ter, porque hoje pela segurança, né? Mas, gente, não existe esconder nada um do outro. Não existe. Então, amém. Então, é isso aí. Um casal que resolveu dar uma nova oportunidade, né? Eu diria também isso. Esqueça o que passou, por mais, às vezes, desafiante que vai ser, né? Por N motivos, né? Igual eu falei, o inimigo pode vir, soprar o seu ouvido, alguma coisa. Mas entender que se vocês estão num propósito agora com o Senhor, é seguir o que a palavra dele fala. Princípios são inegociáveis, a gente não pode abrir mão dos princípios. Então, separa o papel da mulher, separa o papel do homem, cresçam juntos na palavra do Senhor, buscando ao Senhor juntos, né? O fato de orar juntos. Cada um tem que ter seu momento de oração individual, cada um tem que ter seu momento com o Senhor, né? Com o seu pai. Cada um tem as suas particularidades ali, que não é que eu estou escondendo do meu cônjuge, não, mas eu quero me entregar ao Senhor de uma forma, ele quer se entregar ao Senhor de outra forma, mas o casal manter esse elo da oração junto também é um vínculo que fortalece ainda mais a união. Então é isso, né? O casamento é uma construção diária, o casamento é uma construção a três, é o esposo, a esposa e Cristo, né? Esse cordão de 3 dobras para poder manter essa aliança, manter esse elo. E eu quero deixar vou dizer uma orientação, uma reflexão, né? Que não sou eu que estou dizendo, mas é a própria palavra que está dizendo. Uma das, não vou dizer segredos, mas uma das coisas que nós praticamos aqui no nosso relacionamento e que tem mudado muito a maneira como nós seguimos, e que eu observo até através dos meus atendimentos, né, uma dificuldade muito grande em relação ao servir. Porque a gente, às vezes, vai servir uma mesa para o esposo, vai fazer o jantar, chega cansada do serviço, e aí vai fazendo, mas pelo amor de Deus, eu tô cansada, tô isso, tô aquilo, e vai fazendo as coisas sem essa motivação correta. Não, tem muita mulher que fala assim, mas eu não sei cozinhar, né? O caso da minha esposa não, ela cozinha muito bem, viu, gente? Mas tem muita mulher que fala assim, eu não sei cozinhar, eu não vou fazer nada não, porque eu não sei. Mas não é nessa questão. Se você não sabe, tem alguma estratégia. Sim. Compra ali, passa num lugar, compra uma lasanha daquela do supermercado, gente. Coloca bonitinho lá, esquenta no micro-ondas. É o cuidado, não é você chegar e fazer. Por exemplo, eu era o pior cara para servir do mundo. Eu era o pior. Me pedia as coisas, eu já embicava, ficava chateado. Né, amor? E hoje, assim... Eu lembro até... Ela tem vez assim, moça, tem que colocar o lixo pra fora. Eu falei, tem mais lixo? Porque eu já acabei de colocar. Já tá lá fora? Glória a Deus! Então, assim, louça, a unha dela fica perfeita, porque eu que lavo louça em casa. E isso aí não é demérito nenhum fazer. São os acordos, né? Todos os casais, a gente tem que ter os acordos. Quais são os acordos entre vocês? E acordos não são ali pra ser quebrados. Se cada um seguir o seu papel de acordo com os acordos, tudo flui melhor. E o que eu quero falar em servir é justamente o que a palavra de Deus fala. Qual é a sua motivação em servir? A sua motivação em servir é a mesma motivação que Cristo nos ensina? Ou a sua motivação em servir é esperando algo em troca? Porque tem às vezes que a esposa vai lá, faz a comida, faz o jantar, arruma isso, arruma aquilo, mas esperando algo em troca. E o que Cristo fala pra gente no servir?
sem esperar nada em troca. Ele não ia lá e fazia as obras dele, ele não ia lá e fazia as coisas que ele fazia esperando reconhecimento, esperando que voltasse, por exemplo, igual lá nos 10 leprosos. Esperando depoimento no Instagram. Não tinha nada disso, né? Mas ele fazia o servir de coração, sem esperar nada em troca. E eu quero deixar uma frase aqui que a gente pratica na nossa casa, né, amor? Trate seu marido como se ele fosse Cristo. Se você pegar essa frase e colocar em prática na sua vida, você vai observar que muita coisa vai ser diferente. Então, ao lavar a roupa do seu marido, lave como se fosse para Jesus. Ao fazer a comida para o seu marido, faça a comida como se você estivesse servindo uma mesa de almoço, de jantar, de café para Jesus. Ah, Emily, mas meu marido não tem nada a ver com Jesus. Você não sabe nem o que você está falando. Minha querida, meu querido, aí agora o papel é com o outro. Você fez a sua parte. Você fez o que o Senhor te pede para fazer. Que é servir sem esperar nada em troca. Que é amar o outro, né? O seu cônjuge ali. Agora, como o outro recebe, como o outro faça, aí não é mais com você. Entre em jejum, entre em oração, porque é o Espírito Santo que convence. Mas a sua mudança, o seu amor vai constranger o outro a ponto dele falar, ué, o que está acontecendo com minha esposa? Ué, como assim ela fez isso diferente, não está buscando reconhecimento? E assim as coisas vão andando, vão caminhando. Não é verdade? E antes de finalizar, eu queria só falar que em breve nós vamos fazer... isso é uma palestra que a gente tem, mas em breve a gente tem estudado muito isso. E nós vamos fazer talvez um vídeo demonstrando a situação comportamental de cada casal. Seja ele o homem, na situação do homem, seja ele comandante, seja ele visionário ou seja ele um homem estável. Porque muitas das vezes acontece o seguinte, a gente recebendo esses tipos de críticas de esposas ao marido, a gente falou, peraí, mas será que tem alguma coisa diferente? Já viu que tem aquelas mulheres que chegam e falam assim, nossa, mas meu marido não dá glória a Deus, ele não abre nem a boca na igreja, ele é sonso, ele é morto e tal, mas não tem nada a ver com isso, tá, gente? É o tipo de perfil dele que é totalmente diferente do perfil do outro. Tem aquele marido que ele pensa, nós vamos fazer isso, vamos empreender, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro e tal, e tal, e tal. É um tipo de comportamento. Assim, eu tô dando só uma pincelada, mas existe o estável. Não dá muito spoiler, não. Existe o estável, existe o homem comandante e existe o homem visionário. Só que, para esses 3 tipos de homem darem certo, ele precisa de ter 3 tipos de mulheres do lado dele. Cada homem precisa ter um tipo de mulher. Então, a mulher, ela se molda à característica do comportamento do homem. Vamos lá, só um exemplo. Não, peraí, deixa eu só complementar uma coisa aqui, para poder ficar claro que às vezes isso pode gerar Como assim a mulher se molda? Porque a palavra de Deus fala, né, que Deus criou o homem e a mulher veio depois. Então, na verdade, a mulher ela se molda ao perfil do homem. Então, você não sabe qual que é o seu marido, né? A gente vai soltar isso aí daqui uns dias, em breve. Mas você descobrindo o perfil do seu marido, você consegue levar o seu marido, gente, a sabedoria está com a mulher, gente. Exatamente. E aí, mulher, você tem que saber se você qual tipo de mulher você é. Quer falar? A rainha, a águia e a elástico. Elástica. Então tem 3 tipos de homem, tem 3 tipos de mulheres. É muito bacana. Em breve a gente vai soltar aí. Amém! Então, esse foi o nosso episódio especial, número 20, especial Dia dos Namorados. É muito bom dividir a vida com você, é muito bom ter você ao meu lado. Não podemos chorar, né, gente? Exatamente. Mas tô quase chorando, ué. É muito bom ser corrigida, crescer, aprender ao seu lado, né? Porque as pessoas que estão ao nosso lado, gente, são as pessoas que vão nos corrigir. Né? As pessoas que sabem exatamente como nós somos. Então, saber escutar, saber falar também, como a gente falou. Então, obrigado por esse homem maravilhoso, por não ter desistido da gente, porque como eu disse, né, Rafael contou aqui, foi através do pedido dele de volta, né? Eu estava decidida, não ia voltar de jeito nenhum, aquele ego inflado, enfim. Mas através de um quebrantamento realmente do Espírito Santo, e foi quando Deus falou comigo,
pode confiar em mim, que dessa vez a família sou eu quem estou te dando. As Amém. coisas agora do meu jeito, não é do jeito que você quis. Eu que estou no comando agora. Amém. E ali, ouvindo aquela voz, realmente foi muito difícil, porque era um duelo ali da minha cabeça. Gente, será que acontece? Será que vai ser diferente? Será que não vai? Né? Porque eu tinha uma experiência pregressa do que a gente viveu. Então, eu louvo e agradeço a Deus por essa obediência minha, por ter escutado a voz dele e por você não ter desistido da gente. Que hoje a gente está aqui fazendo a obra do Senhor. É graças a ele, é tudo por ele. Amém? Eu a quem agradeço a Deus pela misericórdia que ele teve na minha vida, né? Pela graça dele, de ter colocado uma esposa tão dedicada, tão leal e tão amável, que faz tudo da melhor maneira pro marido, como se estivesse fazendo para Cristo. Te amo. Amém, eu também te amo. É isso aí, gente. Esse foi nosso episódio especial, que eu tô chorando, Dia dos Namorados. A Sara tá ali nos bastidores falando, olha pra câmera de cá. E segunda que vem, nós nos encontramos num próximo episódio, em nome de Jesus. Nós vamos fazer o nosso lanche agora, especial, Daiana Terra, com esse bolo aqui low carb, sem açúcar, para manter a nossa forma física. Porque aqui a gente trabalha a nossa saúde espiritual, emocional e física também, né, gente? Mas é isso, segunda que vem a gente se encontra aqui na Mesa Podcast. Já segue a gente lá no Spotify, no YouTube, no Instagram, na mesa.podcast, que toda semana, em nome de Jesus, temos um vídeo novinho aqui para poder te ajudar na sua caminhada. Compartilha com um número maior de pessoas. Assim você vai estar se permitindo ser esse canal de transmissão de bênção. E feliz Dia dos Namorados para todo mundo. E você que é solteira, não fique solteiro ou solteiro, né? Não fique triste nesse Dia dos Namorados. O seu noivo é Jesus. Amém. Volte-se para a palavra dele, fazer a obra dele, que no momento certo... Já está preparado. Já está preparada, e exatamente. Só se preocupe em fazer o que ele te pede para fazer. Ele é o seu noivo, ele é o nosso noivo também. Amém? Fiquem com Deus, que Jesus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau!